Mais uma vez, nós temos um compromisso semanal com o programa Especialidade Ciência para a Vida. E hoje é especial, porque nós temos aqui o professor Dr. Murilo Zerbini. Ele é engenheiro agrônomo na UFV, 88, mestre em 1991, professor no Departamento de Fitopatologia e fez o seu PhD na Universidade da Califórnia, em Davis. Terminou em 1996. E tem algo importante na sua vida. Ele é membro executivo do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. Nesse momento nós estamos falando de um vírus poderoso aí que está nos trazendo tantos problemas. Nós temos aqui um especialista. Ele é especialista em vírus de plantas, mas ele conhece muito bem sobre outros assuntos. Professor, é uma grande satisfação e nós agradecemos de coração sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. E queremos contar com a sua experiência. Afinal de contas, você lida com vírus de plantas. O que a sua área pode contribuir para aquilo que é o nosso objetivo, ciência para a vida? Sim, eu trabalho com vírus que infectam plantas, né, que causam doenças em plantas, e a humanidade se alimenta, entre outras coisas, de plantas, né? Então, a aplicação direta do nosso trabalho é tentar diminuir os danos e as perdas que os vírus causam em plantas, né? As doenças causadas por vírus. Essa é uma forma mais direta, como eu poderia dizer assim, né? E tem outras coisas indiretas. O meu laboratório hoje em dia eu basicamente estudo a evolução de vírus. É um pouco deslocado dessa questão mais direta, assim, né? Mas que é um assunto que influencia o nosso entendimento, a nossa compreensão de como os vírus causam doenças em plantas e até em outros organismos que não sejam plantas, né? A gente pode extrapolar dessa forma também. Você falou uma palavra, evolução. Vírus evolui? Vírus evolui. Explica para nós, vai. Os nossos telespectadores ficam curiosos com essas palavras científicas. Os vírus, conforme eles se multiplicam, conforme eles replicam, né? A gente fala replicam no seu hospedeiro, eles também passam pelo processo de evolução. Eles sofrem mutações, eles podem recombinar. E a população de vírus como um todo, ela evolui ao longo do tempo, da mesma forma que outros organismos. Inclusive, o estudo de evolução de vírus, ele até tem muitos pesquisadores que têm uma formação em evolução, eles acabam estudando os vírus porque a escala de tempo é muito menor. Então, você estudando a evolução de vírus, você consegue, numa escala de semanas ou meses, fazer coisas que, se você fosse trabalhar com uma planta ou com um animal, você ia levar dezenas de anos. Ah, né? Perfeito. Ele se multiplica muito rápido. Muito rápido, exatamente. E, afinal de contas, se alguém me perguntasse qual que é a diferença de vírus para bactéria, você saberia nos explicar para uma pessoa leiga que faria uma pergunta tola como essa? É completamente diferente, né? Os vírus, eles são não celulares. A bactéria, você falou, é talvez forma de vida celular mais simples que existe, né? Uma célula é o organismo, né? Os vírus são mais simples ainda, porque eles não são celulares. É simplesmente uma molécula de ácido nucleico, em alguns casos é um RNA, em outros é um DNA, recoberta por um capsídeo de proteína. E às vezes alguma coisa mais, mas os vírus mais simples é só isso. E eles não são capazes de viver fora de uma célula, eles têm que estar dentro de uma célula para se multiplicar. É mesmo? Que coisa interessante. E dentre as plantas que você tem pesquisado e todo o seu grupo, alguma planta que é mais atacada por vírus? Olha, eu acho que não existe nenhuma planta que não seja atacada por vírus. Claro, a gente acaba trabalhando com plantas que têm importância econômica. Perfeito. Né? Então, no meu trabalho especificamente, eu tenho trabalhado muito com hortaliças. Mas, na verdade, no meu interesse maior sempre foi o vírus, não necessariamente a planta. Ah, perfeito. Então, eu trabalho com um grupo de vírus que a maioria dos hospedeiros são hortaliças. Tomate, pimentão. A maioria dos trabalhos que eu fiz foram com vírus que infectam tomate. Tá? Fiz alguma coisa também com vírus que infecta fruteiras, maracujá, mamão, alguma coisa. Menos, mas alguma coisa também.
E atualmente, com esses trabalhos de evolução, a gente conseguiu, a duras penas, né, recursos para trabalhar com vírus que infectam, na verdade, plantas não cultivadas. É uma coisa mais recente, mas que a gente vem fazendo também. Porque para estudar a evolução, a gente achou que era mais interessante você trabalhar num contexto sem intervenção humana, ou com menos intervenção humana do que na agricultura. A agricultura é um contexto muito artificial nesse sentido. Né? Perfeito. E o que você tem obtido de resultados? Assim, quais são os últimos resultados da sua pesquisa que possam trazer para os nossos telespectadores? O que eu poderia, talvez, no contexto que a gente está vivendo hoje em dia, né, dessa pandemia, um trabalho que a gente vem executando há alguns anos e que a gente nunca imaginou que poderia, né, mas a gente tem estudado, nesse contexto de evolução de vírus, né, o vírus infectando um hospedeiro não cultivado, né, num ambiente sem intervenção humana. A gente vem estudando quais são os fatores que propiciam a transferência do vírus, a gente usa o termo spillover, eu vou traduzir para você assim como salto. Não é muito correto, não é exatamente a ideia, mas o salto do vírus do hospedeiro não cultivado para o hospedeiro cultivado. Por exemplo, o vírus que está infectando uma planta lá na mata e ele passa a causar doença em tomate, por exemplo. Exatamente. Tá? Então, o nosso foco de pesquisa nos últimos 2, 3 anos tem sido esse, né? E o paralelo que eu faço com você, que eu estou dizendo que é mais ou menos o que aconteceu nessa pandemia. Um vírus que estava infectando um hospedeiro morcego, ou talvez um outro animal, que a gente ainda não sabe qual é, e que de alguma forma saltou e passou a infectar humanos. Né? Então, de certa forma, tem um paralelo a ser feito aí. Né? E eu não sei se os fatores que atuam em vírus de plantas são os mesmos que atuam em vírus de animais, mas certamente o fenômeno desse salto é o mesmo. Né? Perfeito. E com essa evolução, então, é uma batalha meio difícil, né? Porque se ele evolui, você ataca de um jeito, ele vai para outro. Na verdade, a gente se refere a uma coevolução entre o vírus e o hospedeiro. Sim. O vírus vai desenvolvendo novos mecanismos de ataque e o hospedeiro vai desenvolvendo mecanismos de defesa. Perfeito. Tá? Então, é uma coevolução que ocorre ao longo de milhares de anos. Seria uma nossa gripe, né? Exatamente. A gripe. Explica para nós o vírus e a gripe para os nossos telespectadores de uma forma simples, porque é uma boa comparação, né? E, na verdade, eu só vou poder te explicar isso de uma forma simples mesmo, porque não é a minha especialidade, mas algum conhecimento tá ótimo, a gente tá tem. Ótimo. Né? É importante que as pessoas entendam. A gripe é um caso interessante porque todo ano a gente tem uma pandemia de gripe. Né? Todo ano o vírus inicia a sua atividade no inverno do hemisfério norte, dá a volta ao mundo, chega no inverno do hemisfério sul. E o vírus da gripe, ele tem a capacidade de infectar humanos e de infectar suínos. Tá? E existe uma outra variante do vírus que infecta aves, mas que também infecta suínos. O suíno é o hospedeiro comum. Uhum. Então, existe um local do mundo onde você tem humanos, aves e suínos convivendo muito próximos uns dos outros, que é a China. Né? Então, quase todo ano a pandemia de gripe começa na China, né? E cada ano ocorre uma pequena variação na estrutura do vírus, porque você tem a mistura do vírus da ave e do vírus humano no suíno. Uhum. E ele mistura por um processo chamado de recombinação, e aquele vírus que naquele ano predomina, passa a predominar na população humana também. Por isso que todo ano você tem que tomar vacina para gripe, porque cada ano a vacina é diferente. É mesmo? Existe todo um sistema de monitoramento, coordenado pela OMS, né, que detecta no início da pandemia qual o vírus que está predominando naquele ano. Perfeito. E rapidamente comunica isso ao mundo inteiro para os estoques de vacina serem produzidos para aquele vírus daquele ano. Que interessante. Então, aquele ano você toma a vacina, você se protege do vírus que está circulando naquele ano. O ano seguinte pode ser um vírus diferente, uma estirpe diferente, você tem que tomar a vacina de novo. Que bom. Mas isso é uma característica do vírus da gripe, tá? Isso não se aplica ao coronavírus, não. E afinal de contas, o que seria o coronavírus? A gente já conhece o coronavírus há muitos anos, né? Houve uma epidemia em 2003, do SARS, né? Lá em Hong Kong. Começou em Hong Kong, espalhou para alguns outros países. Obviamente não chegou no nível que essa está agora, conseguiu ser contido. Aquele vírus, ele tinha a transmissão dele não era tão eficiente,
então foi possível contê-lo sem que ele se espalhasse dessa forma, mas ele tem uma identidade altíssima com esse vírus que está circulando hoje em dia, né? Então a gente já conhecia esses vírus, eles não são uma novidade, né? Existem laboratórios de pesquisa no Brasil e em outros países que estudam coronavírus há muitos anos, né? Então é um vírus, ele tem algumas características em comum com o vírus da gripe, são vírus respiratórios, infectam o pulmão e tal. Mas como vírus mesmo, eles são muito diferentes, tá? Então o que a gente sabe em relação ao vírus da gripe não necessariamente ajuda com relação ao coronavírus. Tá? Mas o que a gente sabe em relação ao SARS lá de 2003 ajuda muito, eles são muito parecidos. Ótimo, ótimo. Professor, o nosso tempo aqui é escasso, mas nós vamos para o segundo bloco. Okay. Tá ok? Fique conosco aqui, será um grande prazer. A todos aqueles que nos assistem, nós estamos aqui com um especialista extremamente importante que entende de vírus e pode muito nos ajudar com as suas informações. E sempre com aquele objetivo, especialidades, ciência para a vida. TV Viçosa. Nós estamos de volta. Nosso programa, Especialidade Ciência para a Vida, e nós estamos aqui com alguém muito importante, o professor Murilo Zerbini, que entende de vírus, de plantas e pode nos falar também de algo muito importante que está nos ocasionando aí muitos problemas, o nosso Covid-19. E eu gostaria de fazer uma pergunta, afinal de contas, por que Covid-19 e não 20 ou 30 ou 1? Né? Ou 0, né? Covid 0, botar 19, qual a razão? É simples, a doença começou em 2019. Então a OMS que deu o nome à doença, né? Porque Covid-19 é o nome da doença. Eles batizaram a doença o COVID de coronavírus, disease, né? Doença em inglês, e o 19 porque começou lá na China em dezembro de 2019. Essa é a razão? Essa é a razão. Eu acho que muita gente não sabe por que razão 19. A OMS ela tem algumas recomendações para dar nome a doenças, evitar usar nome de país, evitar usar nome de grupo étnico, para evitar para não dar um paradigma com relação ao vírus chinês, né? O vírus não é chinês, o vírus, pelo contrário, né, do mundo inteiro, né? Perfeito. E o que você tem mais a nos falar sobre esse vírus na sua experiência como pesquisador? Embora você trabalhe com vírus de plantas, né? Mas com certeza lida, inclusive faz parte de um comitê internacional. Como a gente estava falando antes, os coronavírus são conhecidos há muitos anos, eles são vírus que infectam várias espécies de animais, né? Causam resfriados comuns, muitos desses resfriadinhos que a gente tem são causados por coronavírus, né? Apareceu esse agora que tem essa característica de causar uma doença muito mais severa, uma pneumonia severa, e ter uma taxa de mortalidade maior, né? Na verdade, Lande, as pessoas, os especialistas, eles há alguns anos já, eles alertam que era uma questão de tempo até uma pandemia dessa acontecer, né? Hoje você encontra na internet clipes até do presidente Obama falando que há 5, 6 anos atrás, que era notório que isso mais cedo ou mais tarde aconteceria, né? Então, não foi tão surpreendente assim. A gente não sabia exatamente aonde ia aparecer e de que forma ia aparecer e quando, né? Mas, infelizmente, isso significa que em algum momento vai aparecer de novo, vai aparecer outro vírus, né? O que a gente espera é que quando aparecer de novo a gente esteja mais bem preparado para se defender. E você vê alguma solução no momento, assim? O que seria possível? No momento é o que a gente está fazendo, é o isolamento, né? A solução definitiva vai ser quando aparecer uma vacina. Né? E vai aparecer uma vacina. Vai levar alguns meses, vai levar um ano e meio, com sorte, né? Mas vai aparecer, né? Tem muita gente boa trabalhando nisso. Né? Afinal de contas, explica para nós como é que se faz uma vacina? Bom, de novo, não é exatamente com que eu trabalho, mas a gente conhece um pouco, nessa área, né, do coronavírus. Como é que, afinal de contas, os pesquisadores vão fazer? Tem duas formas básicas de tentar obter uma vacina, tá? E eu vou usar de forma bem popular, o vírus morto ou o vírus enfraquecido,
Tá? Então vamos pegar, por exemplo, o vírus enfraquecido, que é a vacina da poliomielite, a da gotinha, era o vírus enfraquecido. Então o pesquisador ele precisa fazer um trabalho muito bem feito de laboratório para isolar uma estirpe enfraquecida do vírus, que tem que ser estável, ela não pode se reverter. Né? E a vacina é esse vírus enfraquecido. A febre amarela também é um exemplo de uma vacina de vírus enfraquecido. Então quando você toma a vacina, o vírus multiplica. Você vai ser infectado. Tá? Só que você vai ter uma infecção leve. A maioria das pessoas não tem nenhum sintoma. Né? Alguns têm um sintoma muito fraquinho. Mas isso estimula o seu sistema imune e você passa a ficar imune à estirpe forte que eventualmente poderia te infectar. Tá? Do ponto de vista de proteção imune, é o melhor tipo de vacina que tem. A imunidade geralmente é para o resto da vida. Tá? Varia de vírus para vírus, mas então é uma proteção mais forte e mais estável. O risco é que é um vírus vivo, né? Então ele sempre pode reverter. Você pode transmitir esse vírus fraco para outras pessoas e se essa outra pessoa tiver com o seu sistema imune enfraquecido, ela pode ter uma infecção mais severa. Né? Então, por exemplo, hoje em dia você tem mais casos de poliomielite no mundo devido à vacina do que devido ao vírus forte. Então, poucos casos, mas eles existem. Né? Então, essa é uma forma de obter a vacina. Tá? A outra forma é o vírus morto. Tá? Ou o vírus completo, ou um fragmento do vírus que você expressa, é uma proteína só, e você vai obter uma resposta imune também. Muito mais seguro, desse ponto de vista, né? O vírus está morto. Perfeito. Mas a imunidade nem sempre é tão eficiente e às vezes ela vai durar pouco tempo. Seria uma vacina que você teria que tomar de novo a cada 1 ano, 2 anos, não sei. Né? Então, as duas formas existem. Certamente as duas estão sendo pesquisadas nesse momento. E em algum momento vão aparecer vacinas das duas modalidades e vai caber aos governos e à população decidir qual das duas utilizar. Professor, o senhor é um professor. Sim. E um pesquisador. E nós temos o nosso público, jovens. O que você diria para eles a respeito da sua área, potencial, a sua satisfação em ter virado um pesquisador na área de vírus? De modo mais geral, como pesquisador, antes de entrar especificamente na parte de vírus, eu diria que é um trabalho maravilhoso. Eu adoro o que eu faço, é um trabalho onde você nunca tem um dia igual ao outro, você não tem rotina, e você está sempre sendo estimulado intelectualmente. Para mim, tivesse que definir o meu trabalho em 2 frases. Né? Coisa boa. Então eu acho fantástico, realmente eu não me arrependo em nada de ter ido por esse caminho. Né? Especificamente com relação a vírus, isso é uma pergunta interessante, porque até 1 mês atrás a gente trabalhava no nosso canto lá, no nosso laboratório, ninguém dava muita bola porque a gente estava fazendo, né? E de repente todo mundo quer saber, né, sobre vírus e até temos aqui uma pessoa que trabalha com vírus de planta, né, que nem trabalha com coronavírus. Eu diria que é um mundo muito fascinante. Eu me interessei pelos vírus quando eu fazia agronomia aqui em Viçosa. Quando eu nem sabia que vírus infectavam plantas. Né? Então eu lembro quando eu tive a minha primeira aula de virologia vegetal, eu achei aquilo, é mesmo? E aquilo me atraiu muito, eu achei muito interessante. Rapidamente busquei um estágio na época, num laboratório que trabalhava com isso, com um professor que também se chamava Murilo, por sinal, uma coincidência. O Murilo, lembro. Murilo Carvalho. E nunca mais olhei para trás, foi um caminho excelente, estou muito satisfeito com o que eu faço. É um trabalho, às vezes, um pouco abstrato, né? A gente trabalhar, você mencionou a questão do comitê de taxonomia, né? É um trabalho, às vezes, um pouco, as pessoas não entendem muito bem qual a aplicação daquilo, qual a utilidade daquilo, né? Às vezes precisa de uma pandemia para as pessoas perceberem, né? Perceberem o que está se fazendo. O que está se fazendo, E afinal de contas, você foi fazer o seu PhD no exterior. Sim. Como é que foi esse caminho? Conta para nós. Bom, eu fazia o mestrado aqui em Viçosa, no laboratório do professor Murilo Carvalho, ele foi meu orientador do mestrado, já com vírus de plantas, né? E eu tinha essa intenção de fazer o doutorado no exterior como uma experiência de vida mesmo, né? A UFV é uma excelente universidade. Hoje é raro até as pessoas saírem para fazer o doutorado no exterior, a gente tem condições de formar excelentes doutores aqui, né? Mas a experiência de fazer o doutorado no exterior foi muito boa, impressionante, né? E na época eu
consegui, né? Eu nem era professor ainda, fui freelance, né? É mesmo? Fui para os Estados Unidos freelance. Consegui uma bolsa do CNPq na época e fui. Não sabia o que eu ia fazer quando eu voltasse, né? Mas felizmente deu certo, eu consegui voltar e passar no concurso aqui na UFV e ficar aqui. Ótimo. Eu tenho uma pergunta agora um pouquinho capciosa, me perdoe, mas vamos lá. O que você poderia contribuir na sua experiência na questão hoje do ensino? Metodologia, que você poderia recomendar para os futuros professores? Você tem uma experiência, hoje há uma mudança muito grande dentro da universidade, né, daqueles que adentram a ela, que chegam, diferentes níveis. O que você poderia comentar a respeito? Olha, não só de críticas, mas também de busca de soluções. Bom, isso obviamente é uma opinião pessoal, né? Perfeito. Eu gosto do sistema mais tradicional de dar aula. Não, perfeito. Eu dou minhas aulas naquele esquema bem tradicional mesmo, verbal. Obviamente a gente usa... Expositivo, né? Obrigado. Bem expositivo mesmo. Obviamente a gente usa recursos audiovisuais, hoje em dia é muito fácil, mas eu basicamente estou lá na frente falando, né? Aí os estudantes estão sentados assistindo. Eu gosto muito de fazer perguntas durante a aula, estimular o pessoal, mas é uma aula bem tradicional, né? Eu vejo essas novas modalidades, talvez eu esteja velho para aplicar isso, né? Mas eu gosto do sistema tradicional. Agora, uma coisa que eu acho que, de novo, nós fomos forçados a isso, mas por outro lado acho que veio para ficar, a gente vai começar a ter mais modalidades de aula à distância. Ensino à distância, né? Ensino à distância. Nós estamos vivendo isso nesse exato momento e tem muita gente que está vendo que a experiência é positiva, né? Eu acho que muita gente que resistia a isso antes foi forçado a fazer isso agora e está encarando de forma mais positiva. Eu acho que quando essa confusão toda passar, o ensino à distância talvez seja mais aceito, mais bem aceito. Eu acho que a grande vantagem do ensino à distância é você pegar pessoas experientes, né? Porque, como você disse, você dá uma aula tradicional, passa, né? Mas imagina você pegar alguém que tem um potencial, tem conhecimento, você gravar uma aula com Einstein, uma aula com determinadas pessoas, né? Que sabem ministrar uma aula. Eu acho que a imagem é fantástica, né? Eu concordo. Talvez este seja o nosso grande ganho. E você vai atingir um público muito maior. Né? Você, com uma aula à distância, você está dando aula para potencialmente milhões de pessoas. Enquanto eu, nas minhas aulas expositivas, eu estou com 15 pessoas na sala. Sim. E a experiência, né? Sem dúvida. Infelizmente, a experiência, você transferir, não é tão simples assim. Não é não. Professor, o que você diria, finalizando aqui, o que você diria a respeito para a nossa população, a respeito do nosso ataque de guerra, do coronavírus? O que você recomenda para um especialista na área? Nossa, eu recomendo, acredite e confie na ciência. A gente não tem outra saída, né? No Brasil, a gente está passando por uma situação difícil de apoio à ciência, de recursos para a ciência nos últimos anos. E, de novo, eu acho que essa situação tão trágica que está acontecendo está mostrando para as pessoas que a gente precisa de investimento a longo prazo em ciência. Ciência não é gasto, né? Ela é, de fato, um investimento. A duras penas, a gente tem uma estrutura que foi construída ao longo dos anos, que hoje está sendo usada aí no combate ao coronavírus. E isso precisa continuar cada vez mais. Conhecimento, né, professor? Exatamente. Sem conhecimento... O seu título aqui é perfeito. Né? Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Atirar no escuro já passou aquela época, né? Exatamente. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco, uma satisfação prazer. muito grande. Eu conto com você em próximas entrevistas, com certeza. Vai ser um prazer. Tá bom? Porque nós queremos, na verdade, levar essa ciência, esse conhecimento seu e de toda a sua equipe para a melhoria de vida da nossa população. Tá bom? Agradeço de coração. Muito obrigado. E para todos nós que nos assistem, fique conosco, TV Viçosa, especialidade Ciência para a Vida. E contamos aqui com a ajuda de um especialista extraordinário, o professor Murilo Zerbini, especialista em virologia de plantas, e traz também todo o seu conhecimento a respeito de outros assuntos. Fique conosco.